A Vale acaba de soltar alguns números que preocupam os investidores. Por isso que nesse vídeo nós vamos entender quais são os impactos disso na carteira de investimentos, nas nossas ações. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. Se você é acionista ou já pensou em investir nas ações da companhia, assista esse vídeo até o final. E obviamente, se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever, dá um like aqui nesse vídeo, para assim que você pode me ajudar a crescer e a espalhar esse conteúdo para mais investidores. Então vem comigo até o final. Antes disso, vamos entender agora alguns motivos que fizeram as ações da companhia ter essa valorização desde setembro, com mais força ainda recentemente. Eu digo isso porque o mercado de minério de ferro teve uma leve recuperação aqui desde outubro em diante. Muito por causa do mercado chinês, que há algum tempo já vem sofrendo tanto por crise política, por crise econômica, por dados ligados à pandemia. Então, a partir de outubro, a gente começa a ter uma leve flexibilização aqui nesses dados. Desde então, aqui o minério de ferro já acumula uma alta de quase 40%, saindo de 77 dólares a tonelada para quase 110 dólares a tonelada. Essa recente alta das commodities está diretamente ligada a medidas de flexibilização das políticas contra o Covid, contra a pandemia lá na China. Digo isso porque o país asiático já tem há 3 anos enfrentando realmente duras medidas de lockdown, muito mais rigorosas do que a gente viveu aqui no Brasil. Existem vários vídeos circulando na internet que mostram que apenas uma única pessoa infectada pelo vídeo em uma fábrica foi simplesmente o suficiente para que toda a fábrica ficasse fechada, trancando todos os seus trabalhadores por 14 dias. Outros vídeos, inclusive, vão ainda além, mostra hotéis, prédios totalmente lacrados, evitando que as pessoas saíssem das suas próprias residências. Fatalmente, essa situação logo sairia do controle. E agora a gente vê uma convulsão social lá no país asiático. Então, para não perder a popularidade, e até mesmo após a reeleição do presidente chinês, agora sim a gente vê que algumas medidas podem começar a se flexibilizar. E se começa essa flexibilização, a gente pode entender que a economia do país talvez possa ter um 2023 um pouquinho mais saudável do que em relação a 2022. Porque diante de tantas medidas restritivas socialmente, economicamente, a gente viu que a economia chinesa deve terminar esse ano de 2022 bem impactada. Então, para 2023, a gente pode esperar uma leve recuperação. Com isso, algumas commodities começam a ganhar um pouquinho mais de fôlego, principalmente commodities ligadas ao transporte, como foi o caso do petróleo, que também teve uma valorização recentemente, assim como o minério de ferro. Afinal de contas, a China é o principal país importador desse commodity do mundo, é onde grande parte do minério do Brasil, inclusive da Vale, vai para esse país. Então, nesse caso, a gente vê um potencial de recuperação da industrialização, a construção civil talvez demandando um pouquinho mais a partir do ano que vem, fatalmente também o preço do minério de ferro voltaria a subir como está acontecendo agora. É fato que o país ainda continua com muitas interrogações, não se sabe até quando essas medidas de restrição vão se flexibilizar, nem mesmo se a crise econômica que a China também poderia enfrentar também vai ser resolvida. Mas diante de tudo isso, solta agora a Vale as projeções de produção, de preço e até mesmo de lucratividade que ela espera para os próximos anos. De acordo então com um fato relevante disponibilizado pela mineradora, ela espera que para o próximo ano o volume de produção de minério de ferro tenha uma leve alta, ainda pouco relevante, mas ainda assim algo que pode acontecer para os próximos anos. 2026 aí sim a gente começa com uma produção bem maior e a partir de 2030 uma produção que deve superar a casa de 360 milhões de toneladas de minério de ferro, grande parte dele sendo exportada para a China. Mas acontece que em 2022 essa produção aqui foi revista para baixo. Lá no início do ano e até mesmo ano passado, a empresa tinha projeções mais otimistas. Então em 2022 essa produção foi revista para baixo e em 2023, que já era esperado talvez um volume de produção ainda maior, também não vai ser lá grandes coisas. Simplesmente esse fato já fez com que as ações da companhia caíssem. Afinal de contas, o mercado esperava uma produção maior, aproveitando ainda o contexto em que o minério de ferro está forte e poderia, consequentemente, ocasionar em vendas mais robustas, né, em um aumento de faturamento. E é interessante destacar esse volume de produção, porque em minério de ferro as projeções indicam que a produção e venda aqui da Vale pode ser superior à sua principal concorrente, que é a BHP, é uma empresa australiana também muito famosa aqui nesse mercado de commodities, e que simplesmente esse mercado ele é muito importante por ganhos de volume. Então quando você começa a vender mais, fica muito mais fácil, muito mais eficiente, que você consiga agora diluir suas despesas fixas. Então, quanto mais você produz, mais os seus equipamentos você consegue utilizar, mais capacidade industrial está sendo utilizada naquele processo. Consequentemente, você agora tem a chance de se tornar mais lucrativa.
Agora, por outro lado, a gente ainda não vê isso acontecendo. Mesmo que a Vale tenha uma produção, inclusive até superior do que a BHP, aqui no caso tem aqui uma projeção para produzir ao redor de 250, 260 milhões de toneladas para o próximo ano, aqui a Vale ainda é menos produtiva e menos eficiente do que a sua concorrente australiana. Então, quando a gente avança aqui para o custo caixa, já nada mais é do que quanto a empresa precisa de ter de custos para fazer a produção de uma tonelada de minério de ferro. O custo caixa aqui da Vale deve terminar o ano de 2022 ao redor de 19,5 até 20 dólares por tonelada. Para o ano que vem, a empresa inclusive espera um aumento entre 20 a 21 dólares. Então olha só, mesmo a Vale aumentando a sua projeção, o seu guidance para o seu volume de produção, o custo para essa produção ainda vai ser maior do que a própria BHP, que espera que um volume, o custo caixa, ao redor de 18 a 19 dólares a tonelada. E lembrando que esse custo caixa faz total diferença na lucratividade da empresa. Se aqui a gente traz agora os números da Vale em relação à sua margem bruta, a gente pode perceber que atualmente no ano de 2022 ela deve terminar ao redor de 50%, inclusive uma ótima margem bruta. Mas se a gente pega agora a empresa australiana, a gente vê que são dados ainda melhores. Nesse caso aqui, a BHP vai terminar o ano de 2022 com uma margem bruta de 77% e uma margem EBITDA ao redor de 50%, ou seja, bem melhor do que a própria Vale é. Então, como a gente leva essas informações adiante, somente pelo fato da BHP hoje ter projeções, ter indicadores de qualidade melhores do que a Vale, a gente já poderia esperar que a Vale vai ser negociada com múltiplos descontados. Então agora pra gente, o próximo passo é, se a Vale, considerando que a Vale está cara, que não tem um preço atraente, vamos ver então qual vai ser as suas projeções em relação aos dividendos, para assim a gente entender se de fato ainda valeria a pena fazer a compra das ações da companhia ou ainda não. Seguindo adiante, a própria Vale espera que o mercado para os próximos anos seja ainda saudável, continua e permaneça ou perpetue essa condição em que o preço do minério de ferro vai ser bem negociado. Então o que a gente pode perceber através do prêmio do minério de ferro, quanto a mais o minério de ferro hoje vendido e exportado pela Vale vai conseguir ser vendido a um preço superior à média do mercado. Eu digo isso porque o minério de ferro que a Vale exporta é de altíssima qualidade, então de fato ele deve ser negociado com certo prêmio. Então aqui no caso o prêmio para os próximos anos está aumentando. Alguns drivers, algumas tendências consolidam e corroboram com essa perspectiva. Afinal de contas, o minério de ferro de maior qualidade, apesar dele ser mais caro, ele vai ser muito importante para uma questão ambiental da China. E a China tem sofrido muita pressão interna e externa para que as suas fábricas produzam e emitam menos gás carbônico. Então, a partir do momento que ela compre o minério de ferro da Vale, mesmo que ela pague mais caro, ela vai conseguir emitir muito menos poluentes, assim como vai tornar sua produção interna lá na China muito mais produtiva e eficiente. Então, sabendo que não vão ter tantos fornecedores de alta qualidade assim no minério, a própria Vale espera que esse prêmio ele inclusive aumente para os próximos anos. Ou seja, se de um lado a empresa não tem a mesma lucratividade do que a BHP possui hoje, ela espera ganhar de outras formas, seja através do ganho de volume, assim como também o próprio minério de ferro que pode ser negociado a algum preço um pouquinho mais caro. Então, se a gente considera tanto o prêmio que o minério de ferro pode ser vendido daqui para frente, assim como um ganho de volume, a empresa espera ter um EBITDA acima de 50 dólares por tonelada. Ou seja, mais uma vez, corrobora com a afirmação que a empresa deve ganhar margem de lucro, mesmo que ainda não chegue no mesmo patamar do que a BHP possui hoje. Além do mais, que nesse guidance, a empresa divulgou uma projeção de desembolsar quase 6 bilhões para os próximos anos relacionados ao CAPEX. Esse aqui é um dado muito próximo que a própria empresa hoje já disponibiliza, então não é nada que tão significativo. Em relação aqui aos compromissos de Brumadinho e Mariana, a gente tem a nítida percepção que já está em fase final. O grande valor que já foi destinado a esses dois acidentes já foi provisionado no passado, então agora somente vai ser a etapa final, mas ainda assim algo relevante. Inclusive esse valor que está sendo provisionado e destinado aqui a Brumadinho e também a Mariana impacta no seu EBITDA e também pode impactar no seu custo caixa. Então a gente pode ver que mais para frente o seu custo caixa também tende a voltar ali abaixo, e tende a aproximar o que a própria BHP hoje possui. Então diante de tudo isso, diante de uma maior produção, um volume maior e de um prêmio do minério de ferro sendo vendido e até mesmo talvez por um ganho de produtividade, eficiência através da margem de lucro superior, a empresa espera ter um fluxo de caixa livre ao redor de 5,7 bilhões de dólares até 12,4 bilhões de dólares. Obviamente tudo isso são projeções, tudo isso pode cair por água abaixo,
até mesmo pensando no ano passado e até mesmo em anos anteriores, a empresa já tinha divulgado algumas projeções e as projeções não se mostraram verdadeiras. Então a gente não pode utilizar esses documentos aqui como algo verdadeiro. Inclusive, a própria empresa afirma que ela só tem condição de gerar esse fluxo de caixa livre se o preço do minério de ferro variar entre 90 até 110 dólares. Lembrando que hoje está ao redor de 108 a 109 dólares. Então ela tem que ficar dentro desse patamar para que ela consiga gerar um fluxo de caixa dessa magnitude. Mas assim como a gente já viu no passado, até 3 meses atrás, o preço do minério de ferro estava ao redor de 75 a 80 dólares. Então tudo pode acontecer e a gente não pode adotar essas perspectivas como algo verdadeiro. Mas ainda assim, vamos supor que isso é verdadeiro. Vamos agora fazer algumas projeções de quanto a empresa poderia pagar de dividendos a partir dessa geração de fluxo de caixa livre. Então aqui vamos fazer 3 projeções de dividend yield para os próximos anos. Levando em consideração um cenário mais pessimista, em que a empresa vai simplesmente bater a parte mínima da sua projeção, tirando um fluxo de caixa livre em 5,7 bilhões de dólares. Depois vamos fazer um cenário realista, entre a média de um e outro, que seria algo ao redor de um fluxo de caixa livre de 9 bilhões de dólares. E depois o cenário otimista, que considera um fluxo de caixa livre para 2023 ao redor de 12,4 bilhões de dólares. Então assim a gente vai entender quais são os dividend yield para cada um dos cenários. Para o primeiro cenário, pessimista, considerando que a empresa vai distribuir todo o seu fluxo de caixa livre em forma de dividendos, a gente chegaria a um dividend yield anualizado de 7,3%, bem abaixo do que a empresa já distribuiu ao longo dos últimos anos e ainda bem abaixo da taxa Selic prevista para o ano que vem. Lembrando que essa distribuição de dividendos não é ruim. Se a gente pegar aqui outras empresas, seja de commodities ou até mesmo de outros setores mais previsíveis em relação aos dividendos, essa é uma política, ok, obviamente tem melhores, mas ainda assim não é ruim. Já para o cenário realista, que considera que um fluxo de caixa livre de 9 bilhões de dólares para o próximo ano, nós chegaríamos a um dividend yield anualizado de 11,6%. Agora já mais compatível entre as maiores empresas distribuidoras de dividendos no Brasil. E por fim, no último cenário, a gente chegaria a um dividend yield anualizado ao redor de 16%. Ou seja, considera aqui um minério de ferro mais caro durante um ano inteiro, aí sim nós teríamos uma potencial distribuição de dividendos muito forte e a Vale continuaria entre as empresas que mais distribuem proventos em todo o Brasil na nossa Bolsa de Valores. Ou seja, por mais que o mercado tenha ficado preocupado com esse fato relevante disponibilizado pela Vale, principalmente por ela ter ganhos de lucratividade e rentabilidade inferior à sua principal concorrente, até mesmo um volume de produção ligeiramente inferior do que já foi previsto há alguns anos anterior, a empresa ainda assim teria o potencial de distribuir dividendos muito bom, seja em qualquer cenário que ela venha se desenhar. Ou seja, a companhia ainda tem um potencial bem interessante quanto a isso. E não só isso, quando a gente agora projeta o EBITDA para o próximo ano em relação ao quanto hoje a empresa vale no mercado, a gente vai chegar a uma relação EV sobre EBITDA ainda interessante, ao redor de 4 a 5 vezes e até mesmo inferior à sua média histórica. Então, por mais que o mercado tenha ficado sim preocupado e até mesmo as ações tenham caído por causa desse fato relevante, a empresa ainda se apresenta em um cenário em relação à sua média histórica mais interessante. Obviamente, essa não é uma recomendação de compra nem de venda. Afinal de contas, todas as informações aqui passadas nesse vídeo são apenas especulações estimativas e não há a menor garantia que a empresa de fato vai entregar. Mas ainda assim, você ficou mais seguro sobre o potencial futuro da companhia? Eu vou te pedir em troca um like nesse vídeo, uma inscrição no canal, para assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo a mais investidores. Então eu espero que você tenha gostado, eu espero você lá no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu!